Questões de álgebra para Colégio Naval e EPICAR. Dessa vez eu selecionei uma questão que caiu numa prova do IME. Poxa vida, isso é muito difícil. Na verdade, tem algumas questões que caíram no IME que são adequadas para um aluno que está se preparando para o Colégio Naval. Essa aqui, por exemplo, é uma questão no nível do Colégio Naval. Ela mistura álgebra e geometria. E o que é interessante é que a parte de geometria que tem nessa questão é igualzinha a de uma questão de geometria que caiu no Colégio Naval no ano passado. Vamos ver o que ele diz aqui. Em um quadrilátero ABCD, os ângulos ABC e CDA são retos. Olha só, esse tipo de quadrilátero é muito manjado. Um quadrilátero com dois ângulos retos. Alguma coisa mais ou menos assim. Mas observe que não são dois ângulos retos consecutivos. Olha aqui. Os ângulos retos são os ângulos B e D. Então esse quadrilátero é assim, ó. Pode ser assim, A, B, C, D. Vamos botar aqui A, B, C, D. Tá? Então os ângulos CDA aqui e ABC são retos. E esse tipo de quadrilátero aqui é muito manjado. O que esse quadrilátero é? Esse quadrilátero é um quadrilátero inscritível. Por quê? Porque ele tem dois ângulos opostos suplementares. Não precisavam ser dois ângulos retos. Podia ser um de 60 graus e um de 120. Toda vez que você tem dois ângulos opostos suplementares, quer dizer que esse quadrilátero é inscritível, né? Ele pode ser colocado dentro de uma circunferência assim. E o quadrilátero inscritível tem uma série de propriedades. Inclusive essa da questão do Colégio Naval que eu falei ano passado, que tinha um quadrilátero inscritível. Eu vou fazer aqui depois essa questão. Ela usa o teorema de Ptolomeu, tá? Eu vou fazer aqui na nossa série questões de geometria. Eu já resolvi essa questão, mas eu vou resolver novamente e eu vou demonstrar esse tal teorema de Ptolomeu. E isso aqui, nessa questão, não precisa usar isso, mas você tem que usar o fato desse quadrilátero aqui ser inscritível. Então, manja bem esse quadrilátero aqui, hein? Tem dois ângulos retos opostos, ele é inscritível, mas não precisavam ser dois retos. Bastava que eles fossem apenas suplementares. Podia ser, por exemplo, 70 graus e 110 graus já seria inscritível. Ele falou, considere que o seno de BDC... Calma aí, seno não cai no Colégio Naval? Cai sim, rapaz. Cai um seno michuruca lá, não chega a ser uma trigonometria pesada, mas você tem que saber alguma coisa básica de trigonometria, tanto no Colégio Naval quanto na EPICAR e no Colégio Militar Ensino Médio também. Tá, então considere que esses senos aqui, seno de que ângulos? BDC. BDC, é isso aqui, ó. Isso aqui. O seno desse ângulo, o que que tem? E o seno do ângulo BCA. BCA. Então esses dois ângulos aqui, BDC e BCA. Tá, considere que esses dois senos sejam as raízes dessa equação do segundo grau aqui. x2 mais bx mais c igual a zero, ó. Daqui para frente ele já misturou com álgebra, né? Onde b e c são números reais. Qual a verdadeira relação satisfeita por b e c? Então, a gente tem que utilizar duas coisas aqui. A parte de álgebra, a gente tem que utilizar relação entre coeficientes e raízes. Ele quer saber uma relação aqui entre B e C, que são coeficientes, né? Coeficientes da equação. Isso tem a ver com as raízes. Então, tá, e a parte das raízes? As raízes são os senos desses ângulos aqui. Tá, vamos fazer essa figurinha maior então? Já que é um quadrilátero inscritível, vamos fazer a circunferência aqui. Então tá aqui o quadrilátero ABCD, tem esses dois ângulos retos aqui, ABC, como ele falou, e o outro ângulo reto é o ângulo CDA. CDA, os dois retos aqui. Considere que o seno de BDC e seno de BCA sejam essas raízes. Vamos marcar esses ângulos aqui. BDC, BDC.
Então eu vou ter que marcar essa diagonal aqui para poder traçar esse ângulo, né? BDC. Tá, então esse ângulo aqui é o ângulo BDC. Vou deixar ele ali indicado. E outro é o seno de BCA. BCA. Tá, então ele quer dizer que esses dois senos aqui são as raízes dessa equação, né? Tá, agora vamos tentar encontrar uma relação entre esses dois senos a partir dessa figura, usando o fato de que esse quadrilátero é inscritível. O que tem no quadrilátero inscritível? Tem um monte de propriedades, né? A propriedade que eu vou lembrar aqui é a propriedade dos ângulos. Olha só, quando você tem um quadrilátero inscritível, você tem aqui que os ângulos opostos são suplementares. Se eu chamar esses ângulos aqui de A, B, C e D, você vai ter que o ângulo A mais o ângulo C dá 180 graus. Nós usamos isso aqui para concluir que é um quadrilátero inscritível, porque o problema falou que tem dois ângulos retos opostos, né? É claro que o B mais D também vai dar 180, né? B mais D também dá 180, que eles também são opostos. Mas tem outra propriedade que aparece também aqui. Se você traçar as diagonais, vai acontecer que esse ângulo aqui é oposto a esse arco. É um ângulo inscrito nesse arco. E esse outro ângulo aqui também é um ângulo inscrito no mesmo arco. Então esses dois ângulos aqui são iguais. Na verdade, o quadrilátero inscritível está cheio de ângulos iguais. Ângulos que são opostos ao mesmo arco, né? Por exemplo, esse ângulo aqui é oposto a esse arco, que vai ser então igual a esse outro aqui. Da mesma forma, você tem esse ângulo, que é oposto a esse arco, então vai ser igual a esse ângulo aqui. E o outrozinho ali que está faltando também é a mesma coisa, né? Ó, esse ângulo aqui é oposto a esse arco, então ele vai ser igual a esse ângulo. Ele é cheio de ângulos iguais. Isso acontece aqui nessa figura. Olha só, esse ângulo aqui, vamos dar um nome para esses ângulos aqui. Esse ângulo aqui nós vamos chamar de alfa e esse aqui vamos chamar de beta. Olha só, esse ângulo alfa é oposto a esse arco. É oposto ao arco BC. Então esse outro ângulo aqui é igual também, porque ele é oposto ao mesmo arco. Então esse ângulo aqui também é igual a alfa. Agora, olha só o que aconteceu. Nós temos aqui esses ângulos alfa e beta num triângulo retângulo. Olha, se você olhar para esse triângulo aqui, agora eu vou usar o fato desse ângulo ser reto. O alfa e o beta são os ângulos agudos de um triângulo retângulo, o triângulo retângulo ABC. Quer dizer, o alfa e o beta são complementares. Alfa e beta são complementares. Quer dizer, quando dois ângulos são suplementares, o que tem a ver aqui o seno? Tem a ver que o seno de um é igual ao cosseno do outro, né? Porque eles são complementares. Então a gente tem isso aqui, ó. O seno de alfa é igual ao cosseno de beta. Então, já que isso aqui acontece, você pode usar a identidade básica trigonométrica de que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Olha aqui. Vamos aplicar isso aqui para o beta. Olha só. Seno ao quadrado de beta mais cosseno ao quadrado de beta é igual a 1, né? Identidade trigonométrica básica. Já que o cosseno de beta é igual ao seno de alfa, porque eles são complementares, a gente tem isso aqui, ó. Seno ao quadrado de beta mais o seno ao quadrado de alfa é igual a 1. Então, essa relação que a gente tira entre o seno de beta e o seno de alfa, quer dizer, os senos desses dois ângulos, que o problema falou que são as raízes dessa equação. Então, você vai usar duas coisas. Você vai usar essa relação aqui, que já é uma relação entre essas duas raízes, né? Lembrando que vamos chamar essas raízes aqui de, que tal chamar de P e Q. Então, isso aqui vamos chamar de P, isso aqui vamos chamar de Q, que são as raízes P e Q dessa equação do segundo grau aqui. Então, isso aqui, na verdade, é a soma dos quadrados das raízes. Isso aqui
é P2 mais Q2. P2 mais Q2 vale 1. Agora eu já posso esquecer que eles são senos desses ângulos aqui. Agora eu vou encarar como raízes. Eu já tirei aqui da geometria o que me interessa. Tá, então você tem aqui a soma dos quadrados das raízes. Como é que você tira a soma dos quadrados das raízes? Você sabe a soma das raízes e sabe o produto. Olha só. P2 mais Q2 é a mesma coisa que P mais Q ao quadrado menos 2 vezes PQ. Isso aqui é de produtos notáveis, né? Isso aqui vai dar P2 mais Q2 mais 2PQ. Você tira aqui 2 vezes PQ e você vai ficar com o resultado P2 mais Q2. Que no caso aqui tem que dar 1, né? P mais Q é a soma das raízes. Quem é a soma das raízes? É menos B sobre A. Então você vai ter aqui menos B, o A vale 1. Então vai ficar menos B ao quadrado, menos 2 vezes PQ é o produto das raízes. Quanto que é o produto das raízes? C sobre A. Já que o A vale 1, então o produto das raízes é o próprio C. Pronto, então olha aqui a tua relação. Essa expressão é P2 mais Q2, que vale 1. Então você vai ficar com, isso aqui vai ficar B ao quadrado, menos 2C, é igual a 1. Tá? Então aqui nós pegamos a soma dos quadrados das raízes, usando a soma e o produto, que no caso aqui da geometria foi dado que isso aqui vale 1. Então essa aqui é a relação. B2 menos 2C é igual a 1. Olha só, tem um aqui parecido, hein? Mas é B2 menos 2C que é igual a 1.